No meu ensaio para esse último número da Serrote, o que eu proponho é uma genealogia do debate sobre polarização política aqui no Brasil, em que eu sugiro basicamente que o que ocorre no Brasil a partir de 2014 é a mistura e a confusão, em certa medida deliberada, de dois discursos sobre polarização política que têm origens e sentidos diferentes. De um lado, a gente tem um discurso que vem dos protestos do início da década passada, dos indignados na Espanha, do Occupy nos Estados Unidos, dos protestos de junho de 2013 aqui no Brasil e assim por diante, que está dizendo o seguinte: as respostas governamentais no mundo inteiro à crise de 2008 demonstram que não importa se o partido é de esquerda ou de direita, na verdade todos os governos que a gente tem hoje, ou todos os partidos no mainstream político hoje, são neoliberais e irão sempre defender os interesses do mercado financeiro acima dos interesses da maioria da população. Então, o que os manifestantes que estão às ruas naquele momento estão dizendo é: a polarização que existe no interior do sistema político é uma polarização falsa. A verdadeira polarização que existe hoje é a polarização entre os 99% e os 1%, ou entre o povo e a casta, e a gente precisa valer essa verdadeira polarização contra a falsa polarização que existe no sistema político. Aquela polarização que a Nancy Fraser descreve como a oposição, no final das contas, entre um neoliberalismo conservador e um neoliberalismo progressista. Do outro lado, a gente tem um discurso que se origina nos Estados Unidos um pouco antes disso, com o início do governo Obama e o aparecimento do Tea Party, que está dizendo o seguinte: os cientistas políticos americanos nesse momento estão observando que tem uma tendência cada vez maior de divisão da sociedade americana em dois grandes blocos políticos estanques, e essa divisão impede que os governos ou que o sistema político encontre as soluções razoáveis, as soluções de bom senso, as soluções que se encontram no meio termo entre esses dois blocos. Então, de um lado, a gente tem um discurso que supõe que o centro do debate político é um centro móvel, que ele se desloca, que diz que a polarização que existe no interior do sistema político naquele momento é uma polarização falsa, que é preciso criar uma outra polarização, uma polarização da sociedade contra o sistema político, em certa medida, para deslocar o centro do debate político. Por outro lado, a gente tem um discurso que supõe, em certa medida, que existe um centro absoluto do espectro político, que seria o lugar do bom senso, da razoabilidade, e que esse centro está se perdendo, o que demonstra, na verdade, que esse discurso é, em grande parte, nostálgico daquele consenso centrista neoliberal da década de 90 e do início desse século, que entra em crise justamente a partir da crise financeira de 2008. Bom, o que vai acontecer no Brasil a partir de 2014, mais ou menos, é, de certa maneira, o pior de todos os mundos, porque, por um lado, confunde-se esses dois discursos, por outro lado, se apaga do segundo desses dois discursos um detalhe que era muito importante, que é aquilo que os cientistas políticos descreviam como polarização nesse momento. Eles qualificavam com o adjetivo assimétrica. Eles diziam: está se criando, ou há cada vez mais essa tendência à formação de dois grandes blocos políticos estanques, e quem empurra o sistema à formação desses dois blocos é a extrema-direita, que está radicalizando cada vez mais e está deixando cada vez mais para a centro-direita o ônus de tentar negociar ou encontrar qualquer meio termo em qualquer coisa. Apaga-se esse adjetivo, que é importantíssimo do debate, o assimétrico, que acompanha o substantivo polarização, justamente no momento em que surge aqui no Brasil uma extrema-direita que começa a polarizar com o sistema político como um todo e levar o centro do debate cada vez mais em direção à direita. Então, o que se acaba produzindo aqui no Brasil, no final das contas, é a boa e velha
teoria da ferradura, que sugere que os opostos se equivalem e são igualmente ruins, que é o que permite justamente criar uma falsa simetria naquele momento entre um reformismo fraco, como o do PT, e uma extrema-direita com traços claramente autoritários e antipopulares, e permite a muita gente lavar suas mãos e dizer, bom, é uma escolha muito difícil, não dava para saber o que fazer. O problema é que esse automatismo que está suposto na teoria da ferradura, de que os opostos se equivalem porque tudo aquilo que está no extremo do debate político é necessariamente ruim, é necessariamente mal, danoso, perigoso para a sociedade, essa ideia é simplesmente falsa. Uma série de coisas que hoje nós consideramos mínimos civilizacionais, como a abolição da escravatura ou as defesas que existem hoje para os trabalhadores ou para os meio-ambientes ou para o meio ambiente ou o sufrágio universal, tudo isso um dia esteve no extremo do debate político. Tudo isso um dia foi considerado radical, foi considerado extremo. Na verdade, o centro do debate se desloca o tempo inteiro. De certa maneira, fazer política, o objetivo do fazer político é deslocar o centro do debate, e esse centro do debate se desloca para bem ou para mal, seja por conta de ações coordenadas para deslocá-lo, que é o que a gente vê hoje globalmente com a ação da extrema-direita, seja porque as circunstâncias nas quais um consenso político anterior tinha se formado desaparecem. Bom, é esse segundo caso, me parece que a gente vai experimentar cada vez mais com a pandemia do Covid-19. A gente está vendo no mundo inteiro governos optarem por um grau de intervenção fiscal que até pouquíssimo tempo atrás seria considerado completamente anátema por todos os comentaristas e por todos os partidos políticos. A gente está vendo governos assumirem a folha de pagamentos de empresas inteiras. A gente está vendo governos suspenderem a cobrança de aluguel durante o período da quarentena e suspender os despejos durante esse período. A gente viu há uma semana atrás o governo espanhol introduzir uma renda universal, uma renda básica universal para a população espanhola. A gente viu mesmo aqui no Brasil, em que num primeiro momento o governo ainda tentou responder com a balela de que a melhor resposta para o coronavírus seria passar as reformas que o governo estava tentando passar, que são essa panaceia universal, da qual se espera sempre a solução de todo e qualquer problema. O governo acabou sendo obrigado a responder à pressão da sociedade, aprovando uma renda básica emergencial. Bom, claro, pode-se responder a isso que tudo isso são ainda medidas excepcionais numa situação excepcional. E, de certa maneira, definir o limite dessa excepcionalidade em que a gente está vivendo e que a gente vai viver ainda por algum tempo é o terreno da luta política hoje em dia. Tem todo mundo que quer que tudo continue como antes, tem o interesse agora de dizer, bom, tudo isso vai passar, daqui a 3 meses vai estar tudo aberto, funcionando, a economia vai ter retomado e tudo volta ao normal. Me parece que tem uma boa dose de negação nisso, né? Porque, em primeiro lugar, apressar, aqui no caso do Brasil, apressar a reabertura do comércio, apressar a reabertura da economia não vai funcionar nada, porque no fim das contas a gente vai ter uma crise sanitária muito maior do que a gente teria tido se a gente simplesmente tivesse feito uma quarentena, começado e ficado numa quarentena desde mais cedo. Vai morrer muito mais gente, vai ser necessário fechar tudo finalmente, e mesmo que não fosse necessário tudo isso, a gente tem o mundo inteiro vai entrar em recessão. Agora o Brasil, como um país exportador de matéria-prima, não vai ficar de fora de uma recessão mundial. Então, na verdade, a gente vai estar vivendo em tempos excepcionais ainda por muito tempo. E a luta vai ser justamente entre as pessoas que reconhecem que as circunstâncias mudaram
e que as políticas que são possíveis e necessárias em circunstâncias novas são diferentes daquelas que eram aceitas anteriormente e são, em certa medida, extremas em relação àquelas que eram aceitas anteriormente, e as pessoas que vão seguir tentando insistir que tudo continua igual ao que era antes. Isso significa que vai ser no terreno das políticas públicas de resposta à pandemia e à recessão que boa parte da luta política vai se dar nos próximos tempos. Eu não sei se a esquerda aqui no Brasil se deu conta disso já. Porque a gente tem, de um lado, uma tendência, aqueles que vão tentar fazer de conta que tudo segue como antes, vão usar a oportunidade da crise justamente para tentar acelerar a formação de um capitalismo cada vez mais predatório, cada vez mais extrativo, e, por outro lado, num momento de crise econômica e crise sanitária profunda que exigiria, em princípio, o contrário, exigiria intervenção fiscal numa escala muito grande, exigiria gasto governamental em saúde, em assegurar a renda dos trabalhadores, por exemplo, com uma renda básica universal, o que exigiria, claro, ao mesmo tempo, políticas de redistribuição, né? Uma reforma tributária para tornar a tributação mais progressiva, incidir mais pesadamente nos mais ricos, para justamente sustentar esse tipo de ação que vai ser necessário para garantir a vida, a sobrevivência dos mais pobres. E, da mesma maneira, a luta vai se dar, por um lado, entre aqueles que vão usar a recessão como uma desculpa para reafirmar o imperativo do crescimento, nós precisamos crescer de qualquer maneira, e aqueles que, por outro lado, vão estar lembrando que no final da década passada nós fomos informados pelos melhores cientistas que a gente tem trabalhando hoje na questão climática que nós precisaríamos reduzir em 45% as emissões de gases de efeito estufa em níveis de 2010 até o final dessa década, se a gente quiser impedir um aumento da temperatura global de mais de 1,5 graus Celsius, o que seria 1,5 já é, por si só, catastrófico, mais que isso seria pior ainda. Então, justamente nesse momento, a gente vai estar opondo quem vai estar dizendo a gente precisa crescer a qualquer custo, dane-se o passivo ambiental que isso vai criar, e as outras pessoas que vão estar dizendo, olha, é exatamente nessa oportunidade em que a gente precisa de investimento fiscal pesado para fazer com que a economia volte a funcionar, que a gente tem a oportunidade de redirecionar a economia para longe do carbono e em direção a uma economia, um sistema global mais sustentável do ponto de vista ambiental. Então, respondendo finalmente a pergunta sobre o que muda na análise que eu proponho no artigo com o vírus, eu diria que, por um lado, o que mudou é que, a essa altura, o vírus dominou de tal maneira a conversa que ninguém nem lembra mais, que até bem pouco tempo atrás a polarização era um dos assuntos mais discutidos aqui no Brasil. Mas, por outro lado, talvez a lição mais importante que eu tentava propor no artigo tenha se tornado ainda mais urgente, que é, numa situação em que as circunstâncias mudam, torna-se necessário justamente considerar aquelas ideias que até bem pouco tempo atrás estariam consignadas aos extremos do sistema político. Não é porque uma ideia é extrema que ela é ruim. O fascismo não é ruim porque ele é extremo. O fascismo é ruim porque ele é uma ideia falsa, porque ele é uma ideia destrutiva, porque é uma ideia que é danosa à vida da maioria da população e, no limite, à vida de todo mundo. E quem quer fingir que as coisas continuam como antes e seguir usando os argumentos de não, essa ideia não é possível porque essa ideia é extrema, não apenas estará impedindo que a gente enfrente os problemas verdadeiros que a gente tem hoje, que exigem
respostas extremas, como estará contribuindo para criar e manter e aumentar as condições de degradação e de anomia social, que são justamente as condições das quais se alimenta a extrema-direita no mundo todo. As respostas do governo Bolsonaro têm sido respostas coerentes, o que obviamente não impede que ele acabe perdendo a mão nesse processo. Elas são coerentes no sentido de reafirmar o projeto político e o projeto econômico desse governo, que é um governo ultraliberal que tem por objetivo criar as condições para o empresariado brasileiro e internacional de uma nova rodada de acumulação capitalista aqui no Brasil, muito mais predatória, muito mais extrativa, muito mais danosa tanto para os trabalhadores como para o meio ambiente, predatória ao limite das condições de reprodução social da população. Isso se escancara justamente no momento em que o governo afirma que a maioria da população, que a população pobre do Brasil, vai ter que escolher entre se proteger do vírus ou proteger o seu emprego e a sua renda. E essas respostas são coerentes também no sentido de que elas se mantêm dentro da estratégia fundamental de líderes como o Trump ou como o Bolsonaro, que é de manter ativa, manter acesa, manter engajada a sua base, o núcleo duro da sua base, que é altamente fidelizado e que é da onde eles extraem a sua energia política. Bom, no caso do bolsonarismo, isso se reproduz em alguma maneira em outros governos de extrema-direita no mundo afora, essa base ela se informa predominantemente através das redes bolsonaristas. Ela tem um alto grau de identificação com o Bolsonaro e com essas redes, um alto grau de investimento emocional na identidade que se constitui nessas redes. Ela se caracteriza por uma recusa muito forte da autoridade, tanto da ciência quanto da academia. Tudo isso, numa situação dessas, ou numa situação qualquer, se combina para produzir nessa população, nessas redes, um viés de confirmação muito alto, né? Então, é preciso esbarrar num iceberg muito grande para eles se convencerem de que a versão da realidade na qual eles acreditam não corresponde necessariamente ao real. Pode ser que o vírus seja um iceberg desse tamanho, embora até aqui ele pareça não ter movido em nada esse núcleo mais duro, mais ativo do bolsonarismo. E se uma pandemia global não é um iceberg suficientemente grande, a gente se desespera um pouco de pensar, bom, o que seria necessário, então, para mover essas pessoas. Mas se, por um lado, esses 15% que são o núcleo ideológico duro do bolsonarismo parecem não ter se movido, por outro lado, certamente uma parte do eleitorado que votou no Bolsonaro nas últimas eleições já se moveu, já começou a se mover, preocupado com a resposta que o governo está dando à pandemia. E eu acho que existe a possibilidade de que parte daqueles 30% que ainda apoiam, que ainda aprovam o governo Bolsonaro, acabem se movendo nesse processo também. E aí a gente tem que lembrar que a gente ainda não chegou no pico da crise aqui no Brasil, né? A coisa ainda vai piorar bastante, ainda vai se tornar muito mais grave. Embora a gente não possa confiar no governo para nos dar dados
honestos a respeito dos números dessa crise, mas eu imagino que vai se tornar muito difícil de não notar daqui a algumas semanas, quando a gente chegar ao pico da pandemia aqui no Brasil. E claro, o que a gente vê aí é um limite dessa estratégia do Bolsonaro, do Trump e de outros líderes da extrema-direita, que depende de manter essa base radicalizada ativa, porque numa situação extrema como é essa que a gente está enfrentando, você seguir radicalizando, você seguir dobrando as apostas para a sua base, para alimentar a sua base, acaba entrando em contradição com aquilo que o eleitor médio pensa ou acredita. E me parece que é daí que vem o custo político que o Bolsonaro já sentiu até aqui com essa crise e pode vir a sentir ainda bem mais. Por outro lado, tem um discurso do governo que parece absolutamente ter colado, tanto no debate político em geral, quanto na população e especialmente na população mais pobre, que é aquele discurso que estabelece uma oposição entre enfrentar a pandemia e enfrentar o desemprego, entre evitar as mortes do Covid-19 e evitar a desaceleração da economia. Esse discurso ele é falso, evidentemente, por um lado, no sentido de que daqui a algumas semanas é muito provável que a gente vai ter que fechar tudo, em todo caso, porque a situação sanitária vai ter escapado completamente ao controle. E, além disso, a gente tem uma recessão mundial, possivelmente uma depressão mundial vindo por aí, então o estrago à economia já está dado e vai estar ainda conosco durante muito tempo. Por outro lado, tem um sentido em que esse discurso é verdadeiro, na medida em que, nas condições atuais, a população pobre é efetivamente obrigada a escolher entre a economia ou a vida. O que é preciso responder a esse discurso é dizer, bom, se as condições atuais obrigam a maioria da população, a população pobre, que é a maioria da população desse país, a escolher entre se proteger e proteger a sua família do vírus, por um lado, ou proteger a sua renda e o emprego, por outro, o que está errado são as condições atuais. O que a gente precisa mudar é essas condições atuais. Porque o fato de que a população esteja sendo reduzida a essa alternativa, aquilo que a Isabelle Stone-Gertz e Felipe Inhat chamam de alternativa infernal, quando você tem que escolher entre duas coisas que são igualmente ruins, o fato de que elas têm que escolher entre duas coisas igualmente ruins decorre do fato de que há um mundo de outras possibilidades que estão sendo tiradas da mesa, que não estão sendo discutidas. Uma ação, uma intervenção fiscal pesada por parte do governo, tanto para garantir a proteção da vida das pessoas como para garantir a sua renda e o emprego. Por exemplo, então, uma renda básica nesse momento, ou, enfim, outras formas de garantias, a suspensão da cobrança de aluguéis, etc., etc., que, claro, vai ter que ser paga, de alguma maneira vai ser paga como? Bom, vamos taxar os mais ricos. É isso que a gente precisaria estar discutindo agora, ao invés de estar discutindo uma escolha que é claramente tenebrosa entre a economia ou a vida. E é por isso que eu dizia agora há pouco, então, que é aí que vai se dar o terreno, é aí que já está o terreno de luta e vai se dar cada vez mais o terreno de luta nos próximos tempos. Apontar que, bom, essas escolhas se tornam necessárias no momento em que a gente está tirando
uma série de outras possibilidades da mesa, num momento que a gente não está discutindo uma série de outras coisas que a gente poderia estar fazendo, e essa crise vai durar muito tempo ainda, e se a gente quiser impedir que as pessoas efetivamente morram, seja de Covid-19, seja por conta da falta de emprego e da falta de renda, são essas possibilidades que a gente vai precisar discutir. Eu falava agora há pouco desse fenômeno da polarização assimétrica, pela qual atualmente a extrema-direita vai determinando uma radicalização cada vez maior das posições políticas. E uma coisa que a gente deve lembrar sobre a polarização assimétrica é que no mundo inteiro ela foi alimentada também, em grande parte, pela mídia mainstream. Fosse por interesses econômicos, né? Porque botar um personagem polêmico da extrema-direita no seu programa de auditório aumenta a audiência, ou porque dá manchetes com declarações polêmicas de personagens da extrema-direita garante mais cliques nas suas matérias. Fosse também por interesse político, porque obviamente as empresas de comunicação são agentes políticos também, e uma polarização cada vez maior em direção à extrema-direita abre o espaço para que agentes da direita se coloquem como as vozes razoáveis de centro no debate político. Muita gente ri hoje em dia, né, aqui no Brasil, pensando que tem pessoas que realmente acreditam que o George Soros, a Angela Merkel, o Bill Gates, o Obama são comunistas e fazem parte de uma grande conspiração comunista. Mas a gente tem que lembrar que durante muito tempo muitas dessas pessoas estavam, durante todos os governos do PT, elas estavam consumindo revistas e jornais que regularmente publicavam histórias que depois nunca se confirmavam sobre colaboração com as Farc, sobre a invasão dos agentes cubanos disfarçados de médicos, etc., etc. E, ao mesmo tempo, elas olhavam o noticiário internacional e viam, numa reunião do G20, o Obama apontar para o Lula e dizer: esse é o cara. Então, né, isso que parece uma coisa uma teoria da conspiração meio insana, meio absurda, na verdade serviu para resolver uma dissonância cognitiva que foi construída ao longo de praticamente 2 décadas. E a gente tem que entender que a vitória e o fortalecimento da extrema-direita, o fato de que hoje a extrema-direita no Brasil tem uma base social grande e sólida, isso é também uma consequência de decisões que foram tomadas lá atrás, há 17, 18 anos atrás, por grandes empresas de comunicação aqui no Brasil. Decisões que a gente supõe que na época foram tomadas com o objetivo de derrotar o PT e levar à eleição de um bloco de centro-direita liderado pelo PSDB, novamente. Mas que resultaram efetivamente nisso que a gente tem hoje e que transformaram, inclusive, esses outros partidos da centro-direita também. Basta ver hoje o que é o PSDB e como o PSDB, em geral, praticamente não se distingue mais dessa extrema-direita extremamente rasa e raivosa. Eu tenho a impressão que essa crise do Covid-19, ela de fato forçou a imprensa a ser um pouco mais séria e ser um pouco mais exigente na cobertura que ela dá ao governo. Em grande parte, eu acredito por causa desse fator iceberg do qual eu falava agora há pouco. Eu acho que a imprensa percebe que o custo de credibilidade para eles seria muito alto se eles
né, num momento em que está todo mundo vendo a partir do noticiário internacional e em breve todo mundo poderá ver nas ruas do Brasil a dimensão e a gravidade dessa situação, eu acho que a imprensa percebe que teria um custo de credibilidade alto para eles não ser exigentes com o governo nessa hora. Ao mesmo tempo, a gente ainda vê várias daquelas coisas que a gente critica na cobertura da imprensa como sendo instrumentais para a disseminação de informações falsas e para fortalecer esses discursos da extrema-direita. Eu cito 2 exemplos disso. Um é a maneira como se fazem as manchetes ainda. Né? Você não pode, se uma pessoa dá uma declaração falsa e você simplesmente reproduz essa declaração falsa na sua manchete, numa época em que a grande maioria das pessoas só leem as manchetes, você efetivamente está emprestando a credibilidade do seu veículo de comunicação a essa declaração falsa. E não importa nada que você, no corpo do texto, você desminta isso, porque a grande maioria das pessoas vai ter visto simplesmente você repetir uma declaração falsa sem questionar. Então, se você for dar uma manchete sobre uma declaração falsa, você precisa dizer na manchete que essa declaração é falsa, que essa declaração é questionável, que tem outras visões a respeito. E o segundo caso é uma interpretação extremamente literal e covarde do princípio de dar os 2 lados da história. Porque quando um dos lados numa história está baseado em nada, não está baseado em dados científicos, não está baseado numa discussão que seja reconhecida pelos especialistas naquele campo como uma discussão válida, você precisa deixar muito claro para as pessoas que estão lendo que as 2 opiniões não estão em pé de igualdade. Né? Você não pode falar, você não pode noticiar que tem 0,5% da comunidade científica internacional, de cientistas que são pagos pela indústria petroleira, que duvidam da existência do aquecimento global, que duvidam que o aquecimento global seja causado pela ação humana. Você não pode noticiar isso como tendo o mesmo peso que 99,5% da comunidade científica internacional não tem a menor dúvida de que o aquecimento global é real e que ele é causado por causas humanas. Antes de falar de quais ativismos são possíveis, a gente precisa falar dos ativismos que já estão acontecendo. Né? Em primeiro lugar, a gente tem os panelaços, que vêm já desde o início da quarentena, que eu acho que cumpriram um papel muito importante em tornar visível, audível, essa oposição à maneira como o governo vem lidando com a pandemia. Além disso, a gente tem todos os coletivos e organizações que atuam nas periferias, nas favelas, etc., que estão tendo um papel importantíssimo nesses locais, tanto na prevenção da pandemia, né, tentar retardar a chegada da pandemia a esses lugares, que certamente, inevitavelmente, vão ser os mais pesadamente atingidos pelo Covid, e também em criar redes de auxílio mútuo, de assistência para a população mais necessitada nesse momento, num momento também de queda da atividade econômica. Então, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem o coletivo Papo Reto, do Complexo Alemão, a gente tem Redes da Maré, a gente tem os pré-vestibulares comunitários, como o pré-vestibular comunitário da Mangueira, e assim por diante, o Fundo Solidário em São Paulo, e assim por diante. Além disso, a gente tem a atuação dos movimentos sociais mais tradicionais. O MST tem tomado várias medidas muito bonitas e muito
importantes de doação de alimentos para comunidades carentes ou de doação de álcool gel para trabalhadores de saúde e assim por diante. A gente tem o movimento dos pequenos agricultores com a cesta camponesa, que permite às pessoas comprar, né, nessa quarentena que as pessoas não podem sair de casa, elas podem comprar e ter entregue em casa a produção de alimentos de pequenos agricultores, enfim, várias outras coisas acontecendo nesse sentido. E por último, eu acho que a gente pode pensar que talvez esse momento em que a política não vai poder, por algum tempo ainda, se realizar na rua, possa servir para os movimentos sociais aqui no Brasil, para eles pensarem também outras dimensões da ação política que eles têm, em certa medida, negligenciado até hoje. Isso tem uma coisa que a gente percebeu nos últimos anos, é que a extrema-direita aqui no Brasil é muito mais eficiente hoje no uso das redes sociais, no uso da comunicação digital, no uso de dados dos seus apoiadores, e ao passo que os movimentos sociais ainda têm uma visão muito da comunicação como uma coisa secundária em relação às ações do mundo real, por assim dizer. Então você faz uma ação e aí você reporta essa ação, e seria apenas isso, você fazer uma política de comunicação. E não tem é muito raro que tenha políticas pensadas especificamente para, bom, o que a gente faz com os dados que a gente coleta dos nossos apoiadores? Como é que a gente pode ativar esses apoiadores com os quais a gente tem contato através de um mailing, através de redes sociais? Como é que a gente pode fazer para ativar esses apoiadores, para torná-los voluntários em campanhas, para torná-los mais engajados, etc. Então, talvez também esse período seja bom para as organizações, para as entidades e os movimentos sociais pensarem um pouco mais a respeito disso.